algumas informações, que é sobre essa denúncia do deputado Bruno Souza do Novo. Ele protocolou um pedido de informação junto à Casa Civil, solicitando esclarecimento sobre o uso do avião Arcanjo dos Bombeiros, que foi usado pelo governador Carlos Moisés, tanto na vinda aqui para Joinville, quanto também para ir assinar a sua filiação no Republicanos, Fernando. Isso mesmo, teria acontecido no dia 8 de março, viu, William? Um recém-nascido com 3 dias de vida precisava, segundo essas informações, com urgência, né, para ser levado aí do município de Caçador até o Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, na capital, após ser diagnosticado então com uma síndrome rara chamada de sequência de Robin. E ao requisitarem o Arcanjo 06, então, para fazer esse deslocamento da criança, o médico regulador de voo, então, da Superintendência de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado da Saúde, negou a transferência do bebê, pois a aeronave estaria, então, em missão no dia 8 de março até possivelmente na manhã do dia 10 de março. Lembrando que no dia 8 de março, então, o Arcanjo 06 trouxe o governador Carlos Moisés da Silva aqui para Joinville. No dia 9, então, levou de Joinville até Brasília para que o Carlos Moisés da Silva, então, pudesse assinar a nova filiação partidária. Lembrando que o Arcanjo 06 é um avião ambulância que é muito utilizado pelo Corpo de Bombeiros no resgate de vítimas em situação grave. O contrato, com o valor anual estimado em R$ 7.034.000, é assinado pela Secretaria de Estado da Saúde. Mas são recorrentes, né, justamente os pedidos da Casa Civil do Estado para o uso dessa aeronave, segundo as informações, o que não corresponde, então, com a finalidade da contratação do avião. A alocação da aeronave está destinada a, vamos lá, execução de transporte aeromédico, operações de busca e resgate, salvamento, transporte de órgãos vitais, ações de defesa civil e apoio aos órgãos públicos e dignatários. O termo de referência, então, do processo licitatório, a justificativa para o emprego do Arcanjo 06 no transporte de dignitários é o seguinte, William, abram aspas. Transporte de dignatários é necessário em situações de catástrofe, calamidades que envolvem o estado de Santa Catarina periodicamente. Mas não foi o que aconteceu também no dia 6 de novembro, segundo essas informações, 6 de novembro de 2021, quando o Arcanjo 06, então, foi utilizado para levar o governador Carlos Moisés a São Paulo, onde embarcaria em um voo internacional para a Conferência do Clima na Europa. Além disso, de acordo com documentos que podem ser acessados pelo SGPE, há solicitações da aeronave pela Casa Civil para deslocamentos para Bonito, no Mato Grosso, dia 20 de janeiro de 2022 e 25 de janeiro de 2022. Depois São Paulo, 27 de janeiro deste ano, Curitiba, no Paraná, 31 de janeiro deste ano e Brasília, dia 1º de fevereiro, entre outros. O deputado Bruno Souza, né, segue então fiscalizando, buscando mais informações para este uso indevido da aeronave, além de denunciar, é claro, o caso ao Ministério Público e Controladoria Geral do Estado. E com relação a esse recém-nascido, o bebê então foi transferido, né, com uma outra aeronave na manhã do dia 9 de março, mas só de articulagem, uma segunda opção frente justamente a essa negativa do Arcanjo 06, aeronave contratada justamente para as assistências de saúde, viu, William? Então, Fernando, o governo do estado, nós procuramos uma resposta do governo do estado e em nota eles explicaram que, segundo o Palácio da Agronômica, nenhum paciente deixou de ser atendido pelo Serviço Aeromédico de Santa Catarina. Eles locaram uma outra aeronave para poder fazer então esse traslado de Concórdia até a cidade de Florianópolis dessa criança. O governo ainda criticou a denúncia feita em redes sociais pelo deputado Bruno Souza e ressaltou como falsa a informação de que o transporte de uma criança deixou de ser realizado para dar prioridade a uma viagem do governador. A nota ainda diz que a denúncia apresentada tem claro interesse político-eleitoral. O Estado confirmou também que no momento do pedido o Arcanjo 2 estava em manutenção devido a uma pane no gerador e o Arcanjo 6 já havia decolado em missão oficial para Joinville, no norte do estado, que foi agenda oficial do governador, que participou de eventos alusivos ao aniversário da cidade e também realizou vistorias de obras. Em seguida foi a Brasília para uma agenda oficial às 11h15 do dia 10 de março, quinta-feira, na Procuradoria Especial em Brasília, entre outros compromissos. No dia seguinte ao pedido, no dia 9 de março, quarta-feira, o paciente foi transportado em aeronave contratada pelo Estado por meio da Secretaria Estadual da Saúde, ou seja, o pedido foi atendido sem qualquer prejuízo à saúde da criança, mas com prejuízos
ao meu bolso, ao teu bolso, porque o governador não podia vir de carro de Florianópolis até Joinville. E ainda ele, durante a coletiva, ele falou que vai fazer a translitorânea porque ele constantemente anda de carro, faz esse trajeto de Florianópolis até Joinville. Mas não, nessa agenda ele não pôde vir, ele teve que usar o Arcanjo, tá lá no contrato que ele pode usar o Arcanjo, né, como ele já usou, isso faz parte do contrato, nós tivemos acesso também ao contrato, tá lá no contrato dizendo que o governador ele pode usar o Arcanjo. Né, como ele já usou em outras situações. Mas aí tipo, o Estado ser onerado, né, para o nosso querido governador fazer uma viagem de Florianópolis até Joinville, juntamente com toda a sua trupezinha, vamos dizer assim, porque tinha outras pessoas que estavam junto no Arcanjo, não estava somente o governador, para vir aqui em Joinville. Tudo bem, veio aqui em Joinville, fez o seu lobby, fez a sua campanha eleitoral, né, porque ele já está em campanha, e depois eles dizem que ele foi até Brasília, vamos dizer assim, até São Paulo, às 11h15, foi em Brasília, né, às 11h15 da manhã do dia 10 de março, quinta-feira, na Procuradoria Especial em Brasília, entre outros compromissos. Sabe qual foi um desses compromissos, Matheus? Foi assinar sua filiação aos republicanos. Isso é agenda oficial, aí o Estado tem que ficar, né, sem a sua principal aeronave, porque o nosso querido governador precisava assinar, né, a sua filiação aos republicanos. Eu acho que isso é mais um tapa na cara da população, o que o Estado dá para os catarinenses, né? Tem que ir lá pagar uma aeronave, sendo que tem duas, uma está em manutenção, porque uma ou outra estava sendo usada pelo governador. Matheus. Até isso é uma questão no mínimo de organização, né? Porque você não pode deixar baixada, como dizem, uma unidade, ficar sem a atuação. Se outra aeronave já estava em manutenção, essa precisaria obrigatoriamente ficar à disposição da comunidade, né? E aí o próprio deputado Bruno faz uma comparação que o primeiro-ministro da Noruega, por exemplo, ele só anda de voo comercial, né? Então, por que essa diferença, né? Por que em países ricos desenvolvidos há essa capacidade de entendimento de economia de custos, enfim, e aqui a gente precisa passar por isso. Isso realmente é uma denúncia grave que está sendo investigada, né? E a gente precisa saber a fundo o que exatamente aconteceu. Mas, de qualquer forma, de toda essa notícia aí que a gente ouviu, a única coisa boa é que a criança passa bem, né? Que é o que importa nesse momento, mas, obviamente, isso precisa ser investigado. Precisa ser investigado porque se isso foi usado em outros momentos, pode ser que tenha outros pacientes que tenham sido realmente prejudicados, ou o Estado realmente tendo que bancar para luxo do senhor governador, né? Vai lá para o aeroporto, paga uma passagem do bolso dele, vai fazer a viagem que ele quiser, não fica usando, né, aeronave aqui do Estado, que é custo nosso, porque não é de graça, não é de graça. Porque depois a gente ressarce o bombeiro na questão do combustível. Beleza, tá. Mas no contrato não é para isso. O contrato não é para isso. Não é pra isso. A urgência, a emergência do uso da aeronave é para fazer o transporte. Como o Matheus me falou, se tem uma estragada, deixa a outra. Como se fala no bombeiro, deixa a outra em QAP, né? Deixa a outra em prontidão. Aí não, Moisés é prioridade. Ele teve que vir de Florianópolis a Joinville de avião, porque ele não poderia vir pela BR-101. Que seja investigado. Isso é realmente uma denúncia grave. Não importa, em ano eleitoral, porque é uma denúncia politiqueira. Pode ser, pode até ser, mas é grave. Que seja investigado realmente e que o Moisés realmente comece a fazer as coisas da forma correta.